Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Vamos fazer uma oração e colocar diante de Deus esse momento do estudo da palavra, momento tão importante. Feche teus olhos. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Colocamos diante de ti o estudo da palavra e pedimos que o teu Espírito Santo, que é o Paracletos, o professor, o Consolador, nos ensine e ministre ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Vai pegando aí o teu papel, a tua Bíblia, você que gosta de anotar, e que o Senhor ele fale contigo em nome de Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe qual é o propósito da salvação? Durante a mensagem essa resposta vai ser dada. Quero que você abra no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, no verso 16 até o 18. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Dá uma paradinha aqui, deixa eu explicar o contexto. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta à igreja de Coríntios, a igreja ficava numa cidade que era altamente idólatra, uma cidade que tinha idolatria, prostituição, adoração a outros deuses. Então o apóstolo Paulo fala às pessoas daquela cidade que haviam se convertido ao Evangelho. Então ele diz assim: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Entenda a maravilha desse texto e a profundidade do texto. Deus está falando o seguinte para o povo de Coríntios: o que existe, que relação existe entre a idolatria e o templo de Deus? Aí ele continua: porque vós sois o templo de Deus. O texto está dizendo, vocês são o templo de Deus, ou seja, a idolatria não combina com o templo. Aí ele continua dizendo: saí do meio deles. Deles quem? Dos idólatras. Saí do meio deles, saí do meio do pecado, saia do meio do pecado. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, ou seja, fuja do pecado. Aí, vírgula, e eu vos receberei, serei um pai para vocês, e vocês serão para mim como filhos e filhas, diz o Senhor. Então Deus, ele dá para nós um sentido muito diferente de aquele Deus que está lá no céu e o povo que está aqui na terra, e existe uma grande separação, um distanciamento entre os dois. Não, Deus, ele diz o seguinte: vocês são templo de Deus, eu habito em vocês, eu estou com vocês, eu sou para vocês um pai, vocês são para mim como filho. Deus, ele passa um contexto de família, um contexto de habitarmos todos juntos, Deus conosco e nós com Deus. Mas existe uma condição: tudo o que Deus faz tem uma condicional. Por quê? Porque Deus é totalmente santo, Deus é totalmente puro, é luz, e não existe treva no meio da luz. Onde a luz entra, a treva tem que sair. Então o que Deus diz? Apartai-vos da idolatria, ou seja, deixem as coisas das práticas dos idólatras lá da cidade de Coríntios, né? O texto estava sendo falado para Coríntios, então saia das práticas pecaminosas deles. Aí o texto diz: e eu vos receberei. Então Deus coloca a seguinte condição: eu vou receber vocês como filhos e filhas, e serei como um pai para vocês, mas é necessário não se misturar com aqueles pecados. Isso é tremendo, porque na medida em que nós decidimos andar com Deus e nos apartamos daquilo que desagrada a Deus, automaticamente passamos a ser templo de Deus, como a Bíblia diz, templo do Espírito Santo. Então somos chamados de filhos de Deus. Isso não é apenas um nominal, uma narrativa, algo real.
Deus ele nos trata como filhos e nós o tratamos como pai. Veja que nós oramos e falamos com Deus diretamente e os chamamos de pai, e ele assim se relaciona conosco. Se nós formos lembrar, lá no início, lá no Gênesis, no Éden, era assim também. Desde a criação, o desejo de Deus era de um relacionamento familiar. Deus não criou todas as coisas e criou o homem para ser apenas uma criatura, mas para ser família com Deus. Entenda conceito de família, conceito de habitação. Então Deus ele cria o Éden. O Éden era um local totalmente puro e santo, e a Bíblia diz que o Senhor, na viração do dia, vinha para conversar com o homem, e era uma conversa audível, com certeza, talvez visível. A Bíblia não entra nesse detalhe, mas quando o homem peca, a palavra do Senhor diz que Adão e Eva se esconderam do Senhor. E Deus falou: Adão, onde você está? Ele diz: me escondi porque estava nu, tive vergonha. Então, na medida em que o homem pecou, ele perdeu esse relacionamento com Deus de família e começou a se esconder. Mas desde o início, a intenção de Deus era relacionamento pessoal com todos aqueles que foram criados por Ele. Eu e você somos criados por Deus, e nós somos nova criatura em Jesus Cristo, e o Senhor espera muito mais de nós, no sentido não de congregarmos numa igreja apenas, isso faz parte, mas que tenhamos intimidade com Ele, através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo falou que Ele ia para o Pai, mas deixaria para nós o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo, que é Consolador, né? Ele nos ensinaria todas as coisas, Ele se relacionaria conosco. Então, o relacionamento que nós devemos ter hoje com o Espírito Santo de Deus, entenda, o Senhor ele busca relacionamento. Aleluia! Mas vamos continuar. Abra no livro de Êxodo, no capítulo 3, eu vou ler do verso 1 até o verso 4. Aqui começa a história de Moisés, quando Deus o chama para tirar todo o povo que estava no Egito, estava escravizado. Então, qual é o início da história? Deus diz para Abraão: Abraão, farei de ti uma grande nação. Abraão tem um filho chamado Isaque, Isaque tem Jacó, Jacó tem 12 filhos, esses 12 filhos vão morar no Egito, e ali no Egito eles vão se multiplicando, 400 anos se passam e eles ficaram morando no Egito. Mas o faraó, que veio posteriormente à chegada deles, era um homem que não tinha compromisso com o povo hebreu, então começa a oprimi-los, escravizá-los, de maneira que depois de 400 anos esse povo está debaixo de opressão dos egípcios, debaixo da cultura politeísta dos egípcios, com um monte de deuses, um monte de crenças. Deus decide tirar o seu povo e cumprir a promessa que Deus havia dado para Abraão, que daria para Abraão uma terra, um local, daria a eles uma possessão de terra. Então no livro de Êxodo, capítulo 3, diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Jetro morava na cidade de Midian. Moisés, quando sai do Egito, vai viver em Midian. Ali se casa com a filha de Jetro e fica por 40 anos morando ali naquela cidade. Então Moisés sai do Egito com 40 anos de idade e fica mais 40 anos morando em Midian. Então agora Moisés está com 80 anos de idade. Então ele estava apacentando o rebanho de Jetro no deserto e chegou ao monte de Deus chamado Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E continua: e vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então, qual era a cena? Moisés estava lá pastoreando, de repente ele olha um arbusto, uma sarça, e aquele arbusto está pegando fogo.
mas ele está pegando fogo, mas não queima. Então Moisés olha e fala assim: eu vou até lá para ver que negócio é esse, vou chegar pertinho para ver que negócio é esse, que pega fogo, mas não queima. Então, no momento em que Moisés ele se direciona e vai no sentido daquele arbusto, Deus fala com ele. Presta atenção, o tema da mensagem é Horebe, o monte de Deus. Moisés ele está no local, no deserto do Sinai, diante de um monte chamado Horebe. Então tem o deserto do Sinai. Sinai é um local e tem vários montes. Um daqueles montes, ou aquela região montanhosa, é chamada de Horebe. Moisés está ali pastoreando. Então quando ele olha para aquele arbusto pegando fogo, Deus fala para ele: Moisés, e ele diz: eis-me aqui, não é? A árvore está falando comigo, fogo, o Senhor estava no meio do fogo, e ele diz: eis-me aqui, e responde para o Senhor. O que eu quero que você entenda é o seguinte: Deus proporcionou um local e um momento para falar com Moisés. Moisés sabia que ele era hebreu, Moisés sabia que ele tinha um desejo ou uma obrigação, ou até ele entendia que era da competência dele fazer alguma coisa pelo seu povo, porque quando ele morava no Egito, ele foi criado pelo faraó, pela filha do faraó. A Bíblia diz no livro de Atos que Moisés cresceu em toda a cultura egípcia, e ele era um homem poderoso nas letras, em palavra. Ele foi criado dentro do palácio, mas ele olhava para os hebreus e via aquele povo sendo escravizado, sendo maltratado. Então ele sabia que, como príncipe, ele tinha que fazer alguma coisa. Então, aos 40 anos de idade, ele viu um hebreu apanhando. O que ele faz? Ele vai, pega o egípcio que bateu no hebreu e mata aquele egípcio. E a palavra do Senhor diz que ele acreditava que os hebreus iriam entender esse assunto e iriam gostar da atitude dele, de estar defendendo o seu povo, mas não, pelo contrário, os hebreus ali não entenderam, ficaram bravos com ele. Faraó ficou mais bravo ainda, de maneira que ele teve que fugir, e aí ele foi morar em Midian. Então Moisés, ele sabia que tinha que fazer alguma coisa pelo povo, mas ele fez aquilo que estava na força da sua mão. Ele agiu com a força da sua mão, e na força da sua mão, o que ele fez? Matou um homem, não resolveu nada, não libertou o povo e não conquistou nada. Mas agora, com 80 anos de idade, Deus vai até ele e lhe chama a atenção. Deus lhe chama a atenção através de algo sobrenatural, aquela sarça pegando fogo, e quando ele vê aquilo, ele se volta, vai na direção e diz: eis-me aqui. Toda vez que Deus atrai uma pessoa, essa pessoa ela tem que ter a contrapartida, a resposta de aceitar o chamado de Deus, de aceitar o atrativo de Deus e ir na direção do Senhor. A palavra de Deus diz: achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Veja, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós, diz o Senhor. Então, quando Moisés é atraído, ele poderia ter olhado para o arbusto e ter dito assim: olha que interessante, aquela árvore que está pegando fogo, não queima, que negócio interessante. Pegava o seu cajado, as ovelhas e ia embora. Mas não, ele foi naquela direção, ele foi atraído por Deus. E quando ele foi atraído por Deus, ele respondeu rapidamente e ele falou com o Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele age da mesma maneira. O Senhor nos atrai, o Senhor fala ao nosso coração, o Senhor toca nas nossas vidas, e agora nós temos que responder positivamente ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer comigo. Então, a partir do momento em que Moisés ele responde positivamente a Deus, aí Deus lhe dá as revelações. Deus fala: eu sou o Deus de teus pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Agora você vai até o faraó e você vai libertar o meu povo. Então aquilo que você queria fazer, Moisés, há 40 anos atrás, e você tentou fazer com a força da sua mão, agora eu vou te dar unção, capacidade, sabedoria, revelação de como as coisas vão acontecer. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele nos atrai e nos chama,
é porque Ele quer se revelar a nós, porque Ele quer dar direção às nossas vidas, e nós temos que responder positivamente. Moisés respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor falou: olha, joga a vara no chão. Ele jogou e a vara se transformou numa serpente, depois virou uma vara de novo. A mão dele ficou leprosa, depois a mão ficou curada. Então Deus começou a se revelar a Moisés ali no Monte Horebe. Então Moisés entendeu: eu tenho um chamado, eu tenho um Deus, agora eu conheço o Deus que antes eu ouvia, o Deus dos meus pais. Agora de fato eu conheço esse Deus, porque Ele se revelou a mim. Deus, Ele quer se revelar a nós, e Deus queria se revelar àquele povo. Então Deus faz todas aquelas 10 pragas, nós já conhecemos, e no último dia, a praga onde passa o anjo do Senhor, e ali os primogênitos do Egito, eles morrem. Deus tira aquele povo com mão forte, eles saem todos do Egito na direção de uma promessa. Agora eu quero te fazer uma pergunta: quando Deus tira o povo do Egito, leva-os para onde? Imagina aquela noite de Páscoa, eles comem o cordeiro, toda uma tipificação de Jesus, né? Comem o cordeiro, participam daquela ceia, e chegou a hora, eles se levantam, pegam suas coisas e todos saem do Egito, e Deus os leva em qual direção? Deus os leva para onde? Me responde aí, fala para o teu irmão, para onde que Deus ia levá-los? A maioria das pessoas diz: ia levá-los para Canaã, a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Não é verdade? Era promessa. Olha só, Êxodo capítulo 9, verso 1, diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus, deixa ir o meu povo para que me sirva, ou para prestar culto no deserto. Desde o início, o que Deus tinha falado para Moisés é: tira o meu povo e leva para o deserto para me prestar culto. Então, depois daquela noite de Páscoa, o que a gente observa? O povo sai todo, atravessa o Mar Vermelho, e para onde Deus os leva? Para a terra de Canaã, para a terra prometida, para a promessa de Abraão? Não, Deus os leva ao deserto do Sinai, ao Monte Horebe. Veja, se você olhar aí no mapa, presta atenção no mapa, eles saíram de Gozém, atravessam o Mar Vermelho e eles descem até a península do Sinai. Não precisava seguir aquele caminho, era só seguir reto até Israel, mas não, o Senhor os leva até o Monte Horebe. Por quê? Porque Deus precisava se encontrar com eles. Aquele povo vinha de uma cultura politeísta, vinha de uma cultura de todos os deuses do Egito. Então agora eles estavam saindo para receber uma promessa, a promessa da terra de Canaã, que seria deles, que hoje é Israel. Mas eles não podiam ir com a cultura do Egito, eles não podiam ir com a mentalidade de escravo, com a mentalidade de muitos deuses. Eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro que os estava salvando. Então Deus os leva até o Monte Horebe, no monte de Deus, naquele monte que Deus falara com Moisés. Então ali, no pé daquele monte, Deus se revela. Chegando lá no Horebe, a Bíblia diz que o monte começou a fumegar, nuvem, fogo, o Senhor trovejava, e a voz de Deus que falava era ouvida pelo povo, e o Senhor disse: Moisés, sobe aqui. Então Moisés subiu e o povo ficou todo embaixo, e o povo via e ouvia o som, a voz de Deus e os trovões. Então ali naquele monte, Deus dá para Moisés as tábuas da lei. Ali naquele monte, Deus se revela para aquele povo. Ali o Senhor lhes dá a palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia. Foi no Monte Horebe que o Senhor começou a escrever essa palavra, deu instruções, deu princípios de relacionamento. E ali naquele monte foi que Deus falou: vocês são o meu povo.
Queria que você me acompanhasse em Êxodo, no capítulo 19. Diz assim, verso 4 até o 6. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe para mim. Presta atenção, Deus falando com o povo. Vocês viram o que eu fiz com os egípcios e como eu trouxe vocês para mim. Continua, verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E continua, vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então Deus está dando instruções para Moisés, dizendo, é isso que você vai dizer para o povo. Você vai dizer o seguinte, veja como eu os trouxe para mim. Deus não tirou aquele povo do Egito para dar para eles uma terra. Deus falou, eu sou o dono de tudo, eu sou o dono da terra. Deus faz o que Ele quer, mas eu não tirei vocês de lá para dar uma terra para vocês. O objetivo da salvação, o objetivo do resgate, o objetivo de tirá-los da escravidão, não é agora para dar terra que manda leite e mel, para dar prosperidade, para dar liberdade. Não é só isso, fazia parte, mas é para trazê-los a mim. O objetivo da salvação de Deus, de tirar aquele povo, é para que o povo conhecesse o seu Deus, vivesse com o seu Deus, andasse com Ele. E o Senhor institui o tabernáculo. O que significa tabernáculo? Deus no meio, Deus entre. Então Deus ele institui o conceito do tabernáculo, de maneira que Deus ele vinha no tabernáculo, a presença e a glória de Deus vinha no tabernáculo, e ali o Senhor falava com Moisés, e Moisés falava com o povo, e o povo ficava à volta do tabernáculo. O conceito que Deus tinha lá no Éden, de se relacionar como família, Deus traz de volta agora para o deserto, e cria um sistema chamado tabernáculo, onde Deus vinha no tabernáculo e falava com o seu povo. O Senhor se relacionava com o seu povo. Lembra do primeiro texto bíblico que nós lemos no início da mensagem? Apóstolo Paulo falando aos Coríntios, vocês são templo de Deus, vocês são família de Deus, filhos e filhas, e Deus é o Pai. É o mesmo conceito do Éden. Deus coloca o mesmo conceito no deserto, e é o mesmo conceito que temos hoje. O nosso Deus é Pai, nós somos filhos, e Ele deseja um relacionamento familiar entre essa família chamada povo de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus não apenas perdoou os teus pecados e quando você morrer vai te levar para o céu. Sim, isso vai acontecer, mas o Senhor deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele aqui na terra. E muito mais do que isso, o que Deus falou aqui para Israel é poderoso. Presta atenção. Deus diz assim, vocês serão minha propriedade peculiar entre todos os povos. Ou seja, quem é povo de Deus é propriedade de Deus. E continua, vocês serão, ou vós sereis, reino de sacerdote e povo santo. O que significa reino de sacerdote? Qual era a função sacerdotal? O sacerdote era aquele que manifestava Deus aos homens. Deus falava com o sacerdote passava para os homens, ele mediava a conversa com Deus. Essa era a função sacerdotal, trazer as pessoas até Deus. Quando o povo pecava, o sacerdote fazia ali a mediação do pecado, para que o povo fosse perdoado diante de Deus. Agora Deus diz, vocês são uma nação, falando para Israel, vocês são uma nação de sacerdotes. O que isso significa? O mundo inteiro vai conhecer a Deus através de vocês. O mundo inteiro vai se achegar a Deus por causa de vocês. O mundo inteiro vai entender que existe um Deus único por conta dessa nação de sacerdotes que vive em relacionamento com Deus. Da mesma maneira, hoje acontece. O mundo conhece a Jesus Cristo por causa da minha vida e da sua. A nossa vida manifesta a glória de Deus, a nossa vida tem que expressar a vida de Deus em nós. O mundo conhece o Senhor.
através da sua nação santa, que hoje é chamado de igreja. Amém? É muito poderoso isso. Eu e você somos templos do Espírito Santo. Isso não é só uma narrativa bíblica, isso é real. O Espírito Santo fala e se relaciona conosco. Ele nos enche de alegria, nos enche do seu poder, libera dons, libera graça dele sobre as nossas vidas. E o mundo que está em trevas, o mundo que está em idolatria, o mundo que está no pecado, ele é liberto e resgatado pela nação de sacerdotes. No Antigo Testamento era Israel que fazia esse papel, no Novo Testamento é a Igreja de Jesus Cristo que faz esse papel. Glórias a Deus. Vamos continuar. No livro de Jeremias, capítulo 31, no verso 3, diz assim, olha que bacana: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Olha que coisa tremenda, esse texto ele é lindo. Olha que diz, com amor eterno te amei. É Deus falando para o povo, Deus falando para mim e para você, com amor eterno te amei. O que é um amor eterno? O eterno é que não acaba nunca. Amém? Então Deus está dizendo, com um amor que não acaba nunca, eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Foi Deus quem te amou, foi Deus quem te atraiu, do mesmo jeito que Deus amou Israel e o atraiu, do mesmo jeito que Deus naquela sarça no Horebe amou Moisés e o atraiu. Agora nós temos que, em resposta a este amor, dizer, eis-me aqui, Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem para mim, vamos conversar, vamos nos relacionar. Deus só coloca uma condição, eu sou santo. Então, para que a gente tenha esse relacionamento de pai e filho, é necessário santidade, porque não existe trevas no meio da luz. Então, quando somos santos de coração, então Deus fala conosco e nos relaciona como pai e filhos, como família. Aleluia! O alvo da salvação não era a terra prometida, fazia parte, mas o principal era que conhecessem o seu Deus e passassem a habitar com Ele e Ele com o seu povo. Aleluia! Glórias a Deus! Entenda uma coisa, no Horebe, Deus chamou Moisés. O Horebe representava o chamado de Moisés, aquele local. No Horebe, Deus se revela aos hebreus e lhes dá as tábuas da lei. Foi ali no Horebe que Deus começou a sua aliança, ou a explicar e a manifestar a sua aliança. Foi no Horebe que saiu água da rocha. Quando o povo teve sede, Deus disse, Moisés, sobe na rocha no Horebe, bate na rocha, vai sair água. Assim Moisés fez e jorrou água da rocha. É no Horebe que se mata a sede espiritual de Deus. É no local de encontro com Deus que se mata a sede espiritual. O Horebe é muito mais do que Canaã. Canaã é promessa, Canaã é prosperidade, é fartura, é o resultado de servir a Deus, mas o princípio está no encontro, o princípio está em Horebe, o princípio está em conhecer esse Deus poderoso que nos amou primeiro e nos atraiu e nos deu os seus princípios e disse que deseja morar no nosso meio. No livro de João, capítulo 1, verso 14, o último texto que eu vou ler, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o mesmo conceito do Éden, de Deus ali no jardim, com a sua criação, com seus filhos, Adão e Eva e descendentes, e agora é o mesmo conceito de Deus no tabernáculo, vivendo no meio do povo, e agora é o mesmo conceito de Jesus vindo na terra, e ele diz, o verbo se fez carne. Quem é verbo? O verbo é Jesus, e habitou entre nós. Quando o texto diz habitou entre nós, o texto original fala tabernaculou, porque é o mesmo conceito, é tabernáculo.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus ele veio para fazer um tabernáculo conosco. E ele disse, quando morreu e ressuscitou, estava indo ao céu: eu vou para o Pai, não vou deixar vocês sós, vou deixar o Espírito Santo Consolador. E em outro texto diz que nós somos o templo do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus, Consolador, que Jesus deixou para estar conosco, habita nos nossos corações. Aleluia! Isso não é tremendo, você saber que você é cristão, não porque você vem na igreja e frequenta uma comunidade, isso faz parte, é importante, mas Deus não te chamou para fazer parte de uma comunidade. Deus não te chamou apenas para te libertar das ações de Satanás e fazer com que hoje você tenha uma prosperidade financeira, ou seja curado de uma doença. Tudo isso faz parte de andar com Deus, mas o chamado de Deus para a tua vida é para ser filho. O chamado de Deus para a tua vida é para andar com Deus que te ama e que quer ser com você uma família. Por isso que Jesus falou: vou para o Pai preparar-vos lugar, para que aonde eu estou estejais vós também. Tudo está preparado para uma grande família que começa aqui na terra e vai terminar na presença do Senhor. Aleluia! Agora eu vou concluir e quero ler novamente o primeiro texto. Está em 2 Coríntios, no capítulo 6, diz assim: porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus não está lá no céu olhando como um espectador os acontecimentos da terra. Deus está aqui no nosso meio. O Senhor habita conosco, e aquele que tem o privilégio de andar com o seu Deus pode dizer: eu sou amado, eu tenho uma vida feliz, eu tenho uma vida abençoada. O meu Deus, Ele olha por mim, Ele cuida de mim, Ele me protege. Por quê? Porque Ele não está lá em cima e eu aqui embaixo. O Senhor está no nosso meio. É tabernáculo, é relacionamento de pai e de filho. Aleluia! Por isso, meu irmão, se você tem se sentido sozinho, se você tem se sentido distante de Deus, não permita que esse engano do diabo entre no teu coração. Deus é contigo, o Senhor te segura nas suas mãos. É tão maravilhoso, porque a palavra de Deus diz no livro de Salmo que Deus, Ele se inclina para olhar a terra sob os seus pés. Imagina um Deus tão grande que se inclina para olhar a terra sob os seus pés, mas também diz que Ele é um Deus tão próximo, tão amoroso, que habita conosco, no nosso meio e no nosso coração. Eu quero que você receba em nome de Jesus o acalento do Espírito Santo, que você compreenda que você é de Deus, que o Senhor Ele te ama, que todo o sustento, toda a provisão, todo o carinho, todo o perdão e tudo aquilo que tem de bom dentro do caráter de Deus está sendo derramado sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos, coloca tua mão no coração. Peça para que o Espírito Santo ministre em você. Vamos falar com Deus? Pai amado, nós te louvamos por essa palavra, te agradecemos, Senhor, porque Tu és um Deus presente, Tu és o tabernáculo, Tu és o Verbo vivo que habitou entre nós, Tu és o Deus que habita conosco, o Emanuel. Obrigado, Senhor, que o Senhor não é um Deus distante que pede sacrifícios e coisas difíceis, mas a única coisa que o Senhor nos pede é: filho, me dá o teu coração. Deus, Ele só quer o nosso coração. Nós te agradecemos, Pai, por isso, e nós entregamos para Ti o nosso coração. Queremos mais e mais relacionamento, e sabemos que quando nos relacionamos contigo, o Senhor nos dá as revelações, os propósitos de vida, as direções. O Senhor cuida de nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos. E eu te peço, Pai, toca no coração de cada um agora. Se algum irmão está com o coração
entristecido, se sentindo solitário, se sentindo abandonado de alguma maneira, distante, Pai, que a graça do Senhor, que o amor de Deus, o Espírito Santo abrace essa pessoa agora e o encha da plenitude do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra no teu coração, irmão? Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você seja tremendamente cheio do amor e da graça de Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre a sua casa. Que o amor do Senhor seja tão grande na tua vida que as pessoas chegando até você, elas sejam inundadas por essa água viva que jorra do teu coração. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.